Bom, gente, obrigada, Lucas. A ideia da gente aqui, boa noite, né? Primeiro, para todo mundo, obrigada por vocês estarem aqui, para a gente fazer essa conversa sobre a UAM, né? Para novas pessoas conhecerem a UAM, ver como que pode contribuir com o nosso trabalho, né? Se quer ser um membro, se quer ser um apoiador. Para quem não me conhece, meu nome é Luciana, eu sou farmacêutica, faço hoje o doutorado em saúde pública aqui em BH, na UFMG, e eu me juntei ao UAE em 2016 como uma estudante voluntária. Participei de várias atividades aqui em BH, né, algumas atividades da UAE Nacional também, e quando foi em 2018, eu assumi a posição de diretora executiva, né, da organização na América Latina. Então, desde 2018, eu tenho a alegria de liderar a UAM junto com os meninos que estão na UAM hoje. Então, estou muito feliz da gente, é a primeira vez que a gente faz esse esforço, né, de fazer uma chamada para novos membros da UAM, e eu acho que vai ser um processo interessante também para a gente aprender, vai aprender muito com isso. Bom, então a ideia para a gente chamou essa reunião, né, assim, é apresentar um pouquinho da organização mesmo, quem é a gente, o que a gente faz, né, para que vocês possam entender melhor o nosso trabalho e assim, né, decidir se vocês querem se juntar a gente, né, de que forma vocês querem apoiar nosso trabalho e tudo. Então, vou fazer uma conversa. A ideia é apresentar de forma mais rápida um pouco da estrutura da UEM, da história, e depois a gente faz uma conversa informal mesmo, respondendo perguntas, né, tirando dúvidas, e aí a gente vê como é que desembola aqui, tá? Mas também fiquem à vontade se precisar, tiver uma dúvida na hora, se vocês quiserem abrir o microfone, perguntar, tá ótimo também, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeiro, só para a gente ter uma noção também, né, a UAE, enquanto é uma organização diversa, tanto de estudantes de diversos campos, né, assim, de pessoas de diversos lugares, vocês já perceberam nessa conversa inicial, antes da apresentação, que a gente tem vários sotaques aqui. Então, se vocês puderem colocar depois no chat, né, um pouquinho o nome de vocês, de onde vocês vêm, para a gente ter uma noção também do grupo que a gente está conversando, vai ser ótimo, porque aí na hora da conversa a gente vai ter uma noção maior de qual é o grupo que a gente está conversando, tá bom? Bom, primeira coisa, eu acho importante quando a gente está falando da UAM, é contar como que tudo começou, né? Então, de onde que vem, né, essa organização, de onde que vem essa ideia de estudantes em luta, né, pelo acesso universal às tecnologias em saúde. Então, tudo começou, né, no momento que a gente vivia uma outra pandemia, né, a pandemia do HIV/AIDS, e assim, por muito tempo, né, assim, foi desesperador, a gente viu isso também na Covid, né, não se ter nenhuma tecnologia ainda desenvolvida, né, que pudesse ajudar no enfrentamento dessa pandemia. E quando surgiram, né, os antirretrovirais, isso teve uma outra perspectiva, uma outra esperança, né, em relação àquela crise sanitária. Um medicamento que era muito usado era, inclusive, a estavudina, quando chegou ali, mais ou menos, né, no começo dos anos 2000, no final dos anos 90, era um medicamento que era muito, muito, muito utilizado em combinação, né, para fazer o enfrentamento daquela crise importante de saúde pública. E aí, alguns estudantes na faculdade de Yale, nos Estados Unidos, perceberam que aquele medicamento, que na verdade tinha sido desenvolvido naquela universidade com dinheiro público, era muito caro. E ele não chegava em um monte de lugar que precisava dele, né? Naquele momento, principalmente, é o continente africano. Então, assim, eles falaram que assim, né, a gente escuta, tem até a estudante, uma das fundadoras da UAM, ela está hoje, né, no conselho de diretores da UAM América do Norte, e você conversa com ela e ela fala mesmo, né, que assim, é desesperador que você ia em congressos, né, de HIV, AIDS, e via, né, assim, as pessoas, pelo amor de Deus, eu preciso ter acesso a esse tratamento, né, não tinha acesso ao tratamento, e você sabendo que aquele tratamento foi desenvolvido na sua universidade, né, com dinheiro público. Então, eles acharam aquilo, né, que não fazia menor sentido,
A universidade tinha desenvolvido um medicamento, ganhou uma patente do medicamento e fez o licenciamento, que é quando você, né, dá o direito de um terceiro explorar aquilo que é seu, da sua propriedade intelectual. Então, fez, né, esse licenciamento para a indústria, para a BMS, uma indústria farmacêutica, que tinha, então, o monopólio da estavudina. Né? Quando você tem um monopólio, você tem a prerrogativa de botar o preço que você quiser, decidir sobre se pode ou não produzir um genérico, né? Quem que vai produzir ou não, de que forma, né? Então, os estudantes, né, acharam que não fazia menor sentido, né, o dinheiro que todo o contribuinte né, pagou de impostos investido naquele medicamento, para depois, né, as pessoas que mais precisavam daquele medicamento não terem acesso. Então, os estudantes, junto com a ajuda de Médicos Sem Fronteiras, eles foram e começaram uma campanha naquela universidade para que se mudasse, né, se alterasse o contrato com a BMS e que fosse permitida, então, a produção de um genérico na África do Sul. Então, eles fizeram uma super pressão, foram para a mídia, né, foram para o campus da universidade, fizeram um protesto, né, e tentaram durante muito tempo até que eles conseguiram, de fato. Então, quando a universidade, né, aprovou, junto com a BMS, essa alteração que permitiu que na África do Sul fosse produzido um genérico da estavudina, o preço do medicamento naquele continente diminuiu 96%. Então, assim, foi um super impacto, né? Foi uma coisa assim incrível e que mudou realmente, né, a questão do acesso aos antirretrovirais, né, os tratamentos para o controle da pandemia da HIV/AIDS naquele continente. E aí, pensando, né, foi uma campanha, eles ganharam a campanha, foi um sucesso, e pensando que vários medicamentos que a gente conhece, né, assim, eles na verdade têm suas pesquisas iniciais originadas de laboratórios, de universidades, de institutos públicos de pesquisa, né? Então, por que parar por aí, né? Assim, depois dessa primeira vitória daquela campanha. Então, eles decidiram que não fazia mais sentido ser só uma campanha, né? Mas que aquilo deveria se tornar, então, um esforço, que seria, a ideia era expandir, né, globalmente, para que medicamentos desenvolvidos com medicamentos e outras tecnologias em saúde, né, desenvolvidas em universidades, institutos públicos de pesquisa com dinheiro público, houvesse um esforço, né, para que todas aquelas tecnologias fossem tornadas acessíveis, né? Então, foi assim que começou, né, a OAEM, que depois se tornou uma organização global. Então, o OAEM vem do inglês, né, eu tinha colocado no outro slide, que é Universities Allied for Essential Medicines, né, em inglês. Então, universidades aliadas por medicamentos essenciais. Mas como é uma organização global, a gente não inverteu essa sigla, né? Então, a gente usa o AEM, mas a gente fala aportuguesado mesmo, o AEM. Então, a OAEM, né, ela é uma organização global, composta por estudantes universitários de graduação, de pós-graduação, de diversos campos do conhecimento, né, que lutam pelo acesso universal a medicamentos e tecnologias em saúde essenciais e por um sistema de inovação em saúde voltado às necessidades das pessoas. O que a gente entende, né, é que, pelo exemplo da estavudina, a gente viu que tem várias tecnologias, né, que alguém tem um monopólio sobre elas, né, grande parte do mundo não tem acesso a elas, e que muito disso acontece porque a gente tem um sistema de inovação em saúde voltado muito mais para o mercado do que para as necessidades em saúde das pessoas. Então, muitas vezes a gente tem uma pesquisa, né, que assim, o foco maior vai ser uma pesquisa de uma enfermidade que todo mundo tem, por exemplo, né? Ou que uma doença crônica, por exemplo, que a pessoa vai tomar medicamento por vários anos, né? Do que em alguma outra doença que menos pessoas tenham, por exemplo, ou que sejam enfermidades que atinjam populações que não são de interesse do mercado, né? Que a gente sabe que daí, por exemplo, surge o termo doenças negligenciadas, né? Que são populações vulnerabilizadas, né, populações negligenciadas, que a gente fala, né, que não existe um grande interesse do mercado, da indústria farmacêutica em desenvolver tecnologias para essas pessoas. Então, por isso que a gente fala, né, a luta da UAM, então, é pelo acesso universal a medicamentos e tecnologias em saúde essenciais para um sistema de inovação em saúde voltado às necessidades das pessoas. Isso tudo passa muito pela
pelo conhecimento livre, né, que é uma outra bandeira que a gente tem. Então, a UAM, né, depois de surgida, quando a gente chega em 2022, né, mais de 20 anos depois dessa primeira campanha e de um esforço de levar a organização para vários outros lugares, né, tudo começou na América do Norte, mas hoje a gente fala que a gente tem 3 grandes regiões. Então, a gente tem a UAM América do Norte, a gente tem a UAM Europa e a gente tem a UAM América Latina. A gente tem alguns outros grupos em outros lugares também, mas hoje são essas 3 grandes regiões que são registradas formalmente enquanto regiões da UAM. Então, todas elas juntas formam a UAM Global, só que cada uma tem aí a sua particularidade, né? Então, a gente participa enquanto organização tanto no movimento global de acesso a medicamentos, e a gente fala acesso a medicamentos, mas é acesso a tecnologias em saúde, né? Vai englobar também vacinas, diagnósticos, né? Equipamentos, e também a gente está inserido dentro do movimento estudantil, tendo várias pautas também em comum com o movimento estudantil, porque né, a gente passa por uma questão de educação, de ciência e tecnologia também. E a nossa principal diferença, né, particularidade em relação, né, vou só ver aqui porque apareceu para mim que tem 2 pessoas esperando para entrar. E aí uma principal diferença, né, em relação principalmente ao movimento de acesso, né, e também em relação ao movimento estudantil, é que a gente tem uma pauta bastante focada na mudança, né, a partir da universidade, né? Então, assim, o movimento de acesso como um todo, ele vai discutir barreiras de acesso e a gente tem uma ideia principal de focar na universidade para começar essa mudança. Então, o que é a visão da UAM, né? A gente entende que universidades e institutos de pesquisa publicamente financiados serão parte da solução para a crise de acesso a medicamentos, ao promoverem inovação médica de interesse público e garantirem que todas as pessoas, independentemente de sua renda, tenham acesso a medicamentos e outras tecnologias em saúde relacionadas. Como eu disse, como muitos medicamentos, muitas tecnologias são originadas de laboratórios, né, nas universidades, então a gente entende que esse foco na universidade, ele também tem essa possibilidade de mudar certas estruturas que muitas vezes passam despercebidas pela gente, mas que depois vai fazer diferença, né, no acesso a essas tecnologias. E qual que é a missão da UAM, né, definida para a UAM Global? Então, como uma organização sem fins lucrativos enraizada em um movimento global de estudantes universitários, a UAM visa, então, primeiro, promover onde haja barreiras, o acesso a medicamentos e inovações médicas, primeiramente por meio da mudança de normas e práticas em torno do patenteamento e licenciamento acadêmico, apoiados por nossa própria pesquisa independente. Então, se alguém chegou e não me escutou primeiro eu falando, né, assim, no caso de como a UAM surgiu, tem muito a ver com esse primeiro ponto da missão, né, que é olhar para a prática, como que a universidade, né, protege o seu conhecimento, como que ela faz essa relação com o setor privado, né, ou até com o setor público, para poder fazer a produção, né, dessa tecnologia desenvolvida pela universidade. Então, muitas vezes é assim, chegar na universidade e falar, olha, mas você deu um monopólio dessa tecnologia que é importantíssima aqui para uma universidade, para uma empresa só. E aí ela tem um monopólio, né? Ela pode botar preço. Então, a gente queria que você fizesse isso de forma não exclusiva, não dar um monopólio. Então, mais outras empresas podem vir explorar a mesma tecnologia. Ou chegar e falar assim, se você quer, universidade, fazer com monopólio, né, para dar exclusividade para tal empresa para produzir sua tecnologia, então bota lá uma cláusula de preço no seu contrato que vai garantir que pelo menos seja acessível, seja um preço, né, que a sociedade, o sistema de saúde depois possa pagar. Então é mais ou menos entender um pouco isso, esse primeiro ponto, né? Segundo ponto é assegurar que a pesquisa médica universitária atenda às necessidades das pessoas em todo o mundo e apoie ativamente a criação de novas abordagens de pesquisa e desenvolvimento nelas baseadas. Então, é o que eu falei antes, né? A gente entende que o sistema hoje vigente, ele volta-se para o mercado, ele olha, né, para enfermidades, para populações que são de interesse do mercado e muitas vezes várias necessidades em saúde passam despercebidas, né? Então, por exemplo, a gente chegar na nossa universidade, nos nossos laboratórios e ver quanto de
qual é a porcentagem de financiamento para doenças negligenciadas, né? Se nos nossos currículos, por exemplo, a gente está abordando essas questões, está abordando a questão, por exemplo, da determinação social das enfermidades, né? Quais que estão mais relacionadas à pobreza. Então, esse tipo de coisa está relacionado mais a esse segundo ponto, né? E um terceiro ponto é empoderar os estudantes para responder à crise biomédica de acesso e inovação por meio da defesa do mais promissor sistema global de pesquisa e desenvolvimento biomédico que funcione para todos. Então, é meio levar essa discussão mesmo, né, para os estudantes, para que os estudantes sejam parte da mudança que a gente quer ver. E aí, arrumo minha tela aqui. Então, a gente atua, né, relacionado a essa missão, com esses 3 pilares de atuação, que é acesso, inovação e empoderamento, né? Então, acesso, como eu disse, é meio assim, quais são as barreiras para que a população acesse tecnologias em saúde que já existem? Então, assim, é uma patente? É o preço? Então, a gente vai discutir, né, quais são essas barreiras. Eu gosto de falar que o pilar de atuação de inovação é meio que sim, barreiras para tecnologias em saúde que ainda vão existir ou que não existem, né? Então, assim, falta de financiamento para esse tipo de enfermidade, né, voltada a esse tipo de população, é um sistema, a produção de conhecimento voltada ao mercado, então está mais relacionado à questão do que ainda vai existir ou do que ainda não existe. E o empoderamento é isso, né, levar o debate, formar o estudante. A gente fala que a UAM, muitas vezes, né, é uma primeira experiência até de organização política, né, para muitos estudantes. Então, é fazer essa formação também, né, levar essa informação também para os nossos estudantes e para que esses estudantes levem a sua comunidade também, para que, né, os estudantes mesmo sejam agentes dessa transformação que a gente quer ver. E aí eu falei um pouco da UAM global, agora eu vou falar um pouquinho da UAM Brasil. Então a gente começou a UAM no geral, né, lá em 2001, e quando foi em 2010, a gente teve a primeira pessoa que trouxe a ideia da UAM para o Brasil. Em 2013, a gente se formalizou enquanto uma organização não governamental, então a gente é classificado como uma ONG no Brasil, né? A gente começou lá com alguns estudantes da USP, e, né, ao longo desses mais de 10 anos, a gente teve grupos de pessoas que tanto ficaram, que se desenvolveram mais no Rio, né? Então, o Rio se tornou, a gente chama de capítulo, né? O nosso grupinho de estudantes, que geralmente estão ou numa universidade ou numa cidade. Então, o Rio se tornou um capítulo bastante forte, depois BH se tornou um outro capítulo forte, e Fortaleza também se tornou um capítulo bastante forte. Hoje são os nossos principais capítulos, mas a gente também tem membros em alguns outros lugares, tipo Porto Seguro, Diamantina. A Rosa também falou que, né, mais cedo ela está no Maranhão. A gente tem o Rafa hoje que está até em outro país, tem gente que está em Brasil que está em outro país. Mas a ideia, né, assim, e depois a UAM vir para o Brasil, ela também chegou em outros lugares, tipo Colômbia, Argentina, Equador, Peru. Então, a nossa ideia, né, assim, por mais que a gente coloque que a gente é uma grande região hoje, o em América Latina, a gente é formalizado enquanto o em Brasil. Então, a ideia é que também, com o amadurecimento, né, desses capítulos e desses países, né, dentro da OAM na América Latina, que a gente um dia se torne o OAM América Latina de fato, inclusive na estrutura, que eu ainda vou passar um pouquinho. A gente tem algumas particularidades que eu acho muito importante, né, falar em relação ao ENDA Brasil, é que a gente sempre trabalha com o horizonte de defesa do SUS. Então, todo mundo que hoje faz parte da UAM Brasil, né, a gente já conversou muito ao longo do tempo, a gente entende que o fortalecimento do SUS é a melhor estratégia para a garantia de acesso, né, para a garantia do direito à saúde como um todo, né, no Brasil. Então, todo mundo defende muito o SUS, então tem esse horizonte. Então, não necessariamente a gente vai fazer uma pesquisa voltada só assim, se a população consegue pagar por aquele medicamento, que é o caso de muitos capítulos da OAM, por exemplo, na América do Norte, que nos Estados Unidos, né, não tem um sistema público de saúde, mas a gente tenta voltar nosso olhar sempre para a defesa do SUS aqui no Brasil. E defesa também da pesquisa pública. No momento que a gente
vive, né, a gente entende, por exemplo, que vai passar pela nossa pauta, inclusive, né, defesa da universidade pública, né, é, denunciar os cortes, né, em ciência, tecnologia, educação, isso também é uma parte grande do nosso trabalho, muito importante. E, né, pelas próprias características da nossa região mesmo, o nosso principal foco até então, né, mais de 10 anos que a UAM está no Brasil, foi na ampliação do debate, foi um pouco daquele pilar mais do empoderamento mesmo, né? Eu, por exemplo, que sou farmacêutica, né, formei tem mais de 10 anos também, eu não vi essa discussão na universidade, né? E a gente percebe que muitas vezes essa discussão sobre acesso, né, sobre patentes, sobre sistemas de ciência e tecnologia, fica muito restrito a certos campos, às vezes só na pós-graduação também. Então, a gente percebeu que, né, um primeiro momento do nosso trabalho, a gente precisaria ter esse foco na ampliação do debate, né, levar esse debate nos lugares. Então, um pouco de como que a gente fez isso, né, ao longo do tempo. Então, assim, a gente foi muito nas universidades, assim, pediu ao professor, olha, então você passa sua aula. Então, a gente foi na semana, essa primeira foto aí, o Rafa está na semana de farmácia na UFRJ, então a gente explicava um pouco qual que é a crise, né, de acesso às tecnologias em saúde que a gente vive hoje, né, qual que é o problema disso, qual que é o problema, né, de certas populações não serem de interesse do mercado, quando a gente está falando de desenvolvimento de tecnologias em saúde. Então, a gente buscou levar, né, esse debate nas universidades. Então, assim, até aqui na farmácia da UFMG, por exemplo, né, eles sempre chamam a gente para poder fazer uma intervenção nas aulas de farmacoeconomia, né? A gente também já participou, já chamaram a gente para participar, por exemplo, do Clube de Ciência do Brasil, assim, para falar para alguns estudantes, inclusive, de ensino médio sobre o tema. Então, a gente está sempre sendo convidado para ir nas universidades, e a gente acha que essa é uma parte muito importante do trabalho, que é realmente levar o debate. Várias vezes eu já escutei de pessoas falar assim, nossa, nunca pensei isso na vida, assim, sabe? Tipo, você falou uns negócios aí que tá, tipo, explodindo minha cabeça, porque eu nunca pensei na vida. Então, essa é uma parte muito importante do nosso trabalho. A gente também, agora na pandemia, né, pela dificuldade de também ir presencialmente nos lugares, fazer movimentação num campus, por exemplo, a gente começou a até tentar ampliar, de certa forma, né, esse debate até por meio de textos. Então, a gente publicou muitos textos, a gente não tinha feito isso antes da pandemia, a gente publicou textos, né, no Le Monde, por exemplo, aqui tem um exemplo de um texto que a gente publicou no Outras Palavras, e aqui também tem uma foto que outra coisa que a gente fez já, e eu acho muito importante também, tentar levar um pouco dessa nossa visão até para dentro do próprio SUS, né? Então, aqui a Dani está nessa foto, a gente conseguiu tirar ela como delegada para ir para a Conferência Nacional de Saúde, e foi muito legal. Então, assim, a gente participou, ela, né, enquanto delegada mesmo, ela conseguiu votar nas recomendações, né? A gente também, junto com alguns parceiros, né, levamos essas faixas para a Conferência Nacional de Saúde de 2019, né, falando sobre como que patentes faziam mal ao SUS. Então, essa é uma parte muito importante do que a gente tem feito até agora. E aí, a gente também, uma super conquista para a gente, né, assim, no sentido de ampliação desse debate, foi o lançamento do Entropia, que é o nosso podcast. Então, a gente já discutiu isso antes, né, vamos fazer um podcast, mas até pensar na ideia e ela sair, a gente conseguiu, em novembro de 2020, colocar no ar o Entropia, que é o nosso podcast. A gente já tem 20 episódios lançados, 2 temporadas, e lá, de fato, a gente conseguiu entrar um pouquinho mais, né, assim, muitas vezes quando a gente vai na universidade, a gente tem 1 hora para poder abordar tudo, assim. E aí, na Entropia, não, a gente conseguiu fazer. Tem episódios só sobre patentes, tem episódios só sobre ciência, tecnologia e inovação em saúde no Brasil, tem episódios só sobre produção local de medicamentos. Então, quem não conhece a Entropia ainda, eu também super recomendo, e tem, até está aparecendo aí, que é uma sessão que a gente adora, que é essa entrevista com o Crush. São pessoas que a gente admira também, a gente entende, né, enquanto um movimento de formação, assim, que a gente se inspira, né, uns nos outros.
Então, pessoas que nos inspiram, a gente também conversou com elas para saber, né, como é que foi a trajetória delas, né, o que motiva essas pessoas, como que elas reagem diante dos desafios, porque é difícil, né, a gente lidar com busca por justiça social é bastante difícil, né, então a gente precisa se apoiar. Então, também fica a recomendação do Entropia. E aí, a gente sempre trabalhou meio que em projetos. Eu vou até sair da minha tela aqui agora. A gente sempre trabalhou com projetos, né? Meio assim, a estrutura que a UAM trabalha também lá fora. Assim, você tem projetos, campanhas, grupos envolvidos em projetos, campanhas e envolvidos nos seus capítulos dentro das suas universidades. E aí, um projeto bem interessante que a gente fez em 2020 foi que a gente tentou coletar, né? A gente não teve tantas respostas, mas a gente tentou coletar um pouco da percepção de estudantes brasileiros de graduação e pós acerca do papel das universidades e institutos de pesquisa, né, na área da saúde. A gente teve umas respostas interessantes que eu achei que seria bom a gente ir nelas para a gente pensar o que a gente está pensando, para a gente pensar o que a gente vai propor para a UAM a partir de então. Então, essa é uma pesquisa que os meninos fizeram, né, um formulário do Google, e a gente, né, assim, foi uma coisa mais amadora, inicial, que a gente fez, né, vamos testar aqui primeiro como é que a gente consegue, se a gente consegue fazer, dar um pezinho a mais no sentido de criar nossa própria evidência, né, assim, de investigação também. Então, fizemos esse formulário, tentamos passar para um monte de estudantes, né, e a gente teve respostas de todas as regiões brasileiras, mas são 304 respostas, né? Não são tantas. Mas tem umas coisas bem interessantes aqui. Então, a gente viu que, principalmente, aluno de graduação respondeu, né? Vários cursos. Então, você participa de alguma pesquisa que envolva a área da saúde? Então, a maioria não. Você enxerga a sua instituição inserida na comunidade em assuntos relacionados à saúde? Então, a maioria enxerga, mas teve gente que nunca nem parou para pensar sobre isso, e tem gente que não enxerga. Você acha que sua instituição possui um papel importante no desenvolvimento de novas tecnologias em saúde? E aí, mais de 80% falou que sim, mas também teve gente que nunca parou para pensar sobre isso. E aí, quando a gente pergunta, você conhece a política de compartilhamento de conhecimento e transferência de tecnologia da sua instituição? Então, mais de 75%, 76% das pessoas responderam que não conhecem, né? Então, assim, mesmo tendo esse entendimento de que a universidade é um lugar de produzir esse tipo de conhecimento, né? Transferir tecnologia para a sociedade, a maioria das pessoas não conhece, né? Como que isso é feito na universidade. Você acha que a comunidade conhece as pesquisas em saúde desenvolvidas em sua instituição? A gente percebeu também que a maioria acha que não. Também tem gente que nunca parou para pensar sobre isso. Você acha que sua instituição possui um papel de desempenhar na ampliação do acesso a medicamentos e tecnologias em saúde? E aí quase 80% também falou que sim, né? Apesar de não conhecer qual é o envolvimento da universidade com o acesso, né? Você sabe quem financia as pesquisas envolvendo tecnologia em saúde em sua instituição? Também a maioria não sabe e muita gente também não parou para pensar sobre isso, mas é até interessante ver que 36%, né, falaram que conhece, sabe quem financia. Você conhece algum projeto de extensão ou pesquisa que facilite o acesso aos medicamentos e tecnologias em saúde? E mais de 80% também não conhece. A gente pediu aqui para citar, a gente falou sobre, a gente queria olhar também a questão de extensão, né, alguns projetos de extensão. E aí, na época da Covid, também a gente perguntou isso, né? Você sabe se a sua instituição está desenvolvendo pesquisa para o enfrentamento da Covid? E a maioria falou que sim. E uma última pergunta muito interessante é: você acha que o conhecimento gerado por essas pesquisas deve ser amplamente compartilhado com a comunidade? E 98% das pessoas falou que sim. Então, assim, a gente viu que, né, as pessoas entendem que esse compartilhamento do conhecimento é importante, né? Então, deixa eu só ver aqui que eu estou tendo dificuldade para voltar Lu, para a minha... Oi, rapidinho, o Evandro quer fazer uma pergunta. pode fazer, Evandro. Eu vou voltar aqui para a apresentação. Ou se é com os dados, não sei. Boa noite, tudo bem? Ei, Evandro, tá joia? Tudo tranquilo contigo, querida? Tudo bem também. Maravilha. Eu sou da Bahia, de Salvador, faço Direito na UFBA. Recebi e-mail de vocês há 20 minutos e vim aqui meio que correndo. E eu estou na graduação ainda e tenho um projeto de fazer um trabalho com conclusão de curso sobre o acesso ao CBD, que hoje em dia já foi aprovado pela Anvisa, só que não pode ser produzido em território nacional. E tem um verdadeiro lobby, né,
que vende ele importado do exterior a pelo menos R$ 600 a dosagem mais baixa e 2.500 a mais alta. E existem crianças com epilepsia em situação de vulnerabilidade social que não têm acesso à medicação. E eu vejo que o SUS tem o papel ativo de fornecer esse medicamento para essas crianças, né? E eu queria saber como é que vocês podem me ajudar, se tem alguém que você já estuda sobre o tema, porque tem até um movimento agora no Congresso, né? Uma comissão estudando sobre os efeitos medicinais da substância, e eu realmente estava querendo escrever algo nesse sentido para finalizar o curso, e queria saber sobre essa rede que vocês têm aí de conhecimento, de compartilhar, enfim, como é que a gente pode se ajudar aí? Então, é bem legal sua questão e seu interesse nesse tema, né? Inclusive, é um dos episódios que a gente lançou do Entropia na primeira temporada, que foi, inclusive, uma pessoa convidada por esse grupo que fez essa investigação desse formulário, é sobre farmacannabis da UFRJ, que é um projeto de extensão e que lida com isso, com o acesso. É um episódio bem legal, tá lá, gravado, se você puder escutar ele também, eu acho que você vai gostar, da professora Virgínia, então pode, né, o Magno, que é um dos nossos membros da UAM, ele tem um contato muito próximo com ela, né, às vezes pode até te ajudar a fazer esse contato com ela, mas também, às vezes, por exemplo, se você tiver interesse, né, de ser membro da UAM, a gente pode ver, inclusive, de algumas pessoas até ajudarem na sua investigação, né, de ver como que a gente pode ajudar. Mas é bem interessante mesmo, porque que é isso que você falou, né, assim, as barreiras para acesso a certas tecnologias, né, inclusive lobby, né, o interesse da grande indústria farmacêutica, né, é muito grande. Então, assim, tem diversas formas que a gente pode te ajudar também. Tá bom? Maravilha, muito obrigado. De nada. E se também tiver outro comentário, tá? Depois você coloca para a gente, tá bom? Mas aí, assim, o que eu apresentei desse formulário é que dá para ver que tem um espaço muito grande para a gente atuar nas nossas universidades, né? E que é um trabalho muito importante levar essa informação para a universidade, né? Então, assim, agora na Covid, a gente sentiu, inclusive, que abria uma certa oportunidade para a gente avançar um pouquinho mais no nosso trabalho, né? Que é muito focado na ampliação do debate, inclusive, assim, defendendo com parceiros, né, do próprio movimento de acesso, pautas no Congresso, né, junto com o Conselho Nacional de Saúde, né, a gente viu a oportunidade da gente começar a dar um passinho a mais, né, e levar de forma um pouco mais específica para as nossas universidades a nossa pauta. Então, a UFMG, hoje, ela é a universidade no Brasil que tem mais patentes de biotecnologia. E a gente falou, nós temos um capítulo, assim, dentro da UFMG, né? Vários estudantes nossos estão na UFMG. Vamos fazer essa abordagem, né, com a universidade, porque a gente está vendo, assim, dentro do âmbito da Covid, a dificuldade que você tem, né? Assim, você tem uma pandemia, você tem a chamada universal, global para a solidariedade, né, que muitas vezes fica só no discurso, né? A gente está tentando passar no âmbito da Organização Mundial do Comércio uma proposta de suspensão de patentes, né, desde outubro de 2020 e está enrolando até hoje. A gente não tem decisão até hoje. A gente falou, nossa senhora, né? E quando chegou as vacinas, a gente viu, por exemplo, a vacina da AstraZeneca virou da AstraZeneca, mas é a vacina de Oxford, né? Que é exatamente o que a gente está falando aqui quando a gente está discutindo a pauta da UAM. Se a Universidade de Oxford não tivesse dado monopólio para a vacina, para a AstraZeneca, decidir sobre a produção ou não dessa vacina, né? Como é que poderia ser a situação, né, do acesso a essa vacina no mundo? A gente sabe, né, que aqui a situação melhorou em vários lugares que tem uma cobertura vacinal interessante, já mais avançada, né? A situação melhorou muito, mas tem muito lugar ainda que não conseguiu atingir as metas de vacinação de, por exemplo, 40% da sua população ou até de profissionais da saúde, né? Então, assim, é um absurdo, e a gente falou, nossa, nós em países que não tem tanto, né, tecnologia desenvolvida, igual nos países do norte global, que estão sendo agora usadas no mesmo volume deles, né? Então, assim, a gente passa despercebido muitas vezes, mas a gente está produzindo muita coisa. A UFMG mesmo ajudou a produzir
é um teste, tem várias vacinas sendo produzidas no Brasil, e como será que os nossos países lidam com essa questão, né, da proteção desse conhecimento, dessas tecnologias? Então, a gente pensou assim, se a gente dá o exemplo, talvez a gente consiga criar até uma narrativa para pedir que as universidades do Norte, né, elas também né, demonstrem solidariedade. Então, a gente foi na UFMG, que é a maior depositante de patentes em biotecnologia do Brasil, fizemos um medicamento que a gente chamou de Solidarivir, fizemos essa caixinha bonitinha aí, e botamos lá dentro uma carta. A gente fez uma carta para a UFMG, né? Circulamos na comunidade da UFMG, várias pessoas assinaram essa carta, né? E a gente falou assim com o Centro de Tecnologia e Inovação da UFMG, né? O Centro de Transferência de Tecnologia da Universidade. Olha, a gente queria que a UFMG se comprometesse durante a pandemia de que tudo que ela desenvolver que for útil para o enfrentamento da Covid, que ela vai não licenciar de forma exclusiva, não vai dar monopólio para a indústria nenhuma, e que ela vai fazer isso de forma gratuita, porque, né, a gente geralmente, quando você tem uma patente, assim, a universidade recebe royalties, quando, né, um terceiro vai explorar essa tecnologia. Mas, dada a emergência da crise sanitária, né, a gente falou assim, olha, tem que botar o conhecimento para circular, tem que circular tudo o mais rápido possível, porque as pessoas estão morrendo, né? E a gente, se existe um conhecimento que ele vai ser útil, né, e ele vai ser importante para fazer o enfrentamento da crise sanitária, ele tem que circular. Então, assim, dentro, né, a gente sabe que existe aquela campanha, né, Conhecimento Sem Cortes, né, dentro do contexto de corte que as universidades, os institutos de pesquisa têm sofrido, e aí a gente adicionou, né, a nossa frasezinha e sem monopólio para usar a mesma campanha, e foi assim que a gente foi falar com a UFMG, né? A gente entregou esse medicamento, né, bonitinho na caixinha, tiramos foto, fizemos um videozinho, botamos no Estado de Minas, é um jornal importante aqui em Minas, né? Mostramos que a gente tinha entregado isso para a reitoria, conversamos com eles várias vezes, né? Fizemos mais de uma reunião, tentamos botar os nossos argumentos, e assim, no final das contas, eles decidiram que iam fazer igual eles já fazem, que é decidir no caso a caso como que eles vão se relacionar com né, as empresas que vão explorar essas tecnologias. Então, assim, a gente meio que perdeu essa campanha, mas a gente percebeu que a gente pode tentar começar, né, a fazer esse tipo de abordagem. Foi super importante, né? E esse é um caso que a gente leva para várias intervenções nossas, e começamos, né, a criar textos, a gente lançou textos sobre isso, né, publicou textos sobre isso, e a gente viu que é um negócio que dá para a gente começar a fazer. E outra coisa é gerar a nossa própria evidência, como a gente viu naquele projetinho que eu mostrei. Então, a partir daí, a gente atuava muito em projetos e campanhas, e a gente viu uma necessidade de mudar um pouco a nossa estrutura para favorecer o nosso trabalho. Então, hoje, essa aqui é a estrutura da UAM Brasil. Então, eu estou passando por elas até para vocês verem, né, assim, né, dentro do interesse de participar da UAM, como é que a gente colabora. Então, a gente criou o que a gente chama de 5 coordenações. Antes a gente tinha, né, esse ano nós vamos ter 4 projetos. Agora a gente criou, assim, meio que são coordenações permanentes. Então, assim, são 5 coordenações permanentes que têm a ver com os nossos pilares de atuação e com os objetivos da UAM, inclusive a UAM Global. Então, a gente tem uma coordenação de acesso, uma de ciência, tecnologia e inovação, uma de formação e empoderamento, né, que tem relacionado aos nossos 3 pilares de atuação, uma outra de sustentabilidade, que a gente entendeu que seria muito importante ter uma coordenação, assim, como que a gente cria um novo capítulo em outro lugar, como a gente mantém o nosso número de membros, né, expande o nosso número de membros, como que a gente aumenta a nossa diversidade de pessoas. E uma outra também importante que vai passar, vocês podem perceber que está tudo muito relacionado, né, que é a comunicação. Então, como que a gente aumenta a nossa visibilidade, né, como que a gente se coloca nas redes sociais. Então, a gente tem essas 5 coordenações, que dentro delas vão se desenvolver campanhas que podem ser não necessariamente de um ano, igual a gente fazia, mas às vezes de 3 meses, às vezes de uma semana, igual a gente está com essa campanha de novos membros agora, né? Uma campanha mais curtinha. Então, dentro desses grupos, as pessoas vão decidir como que elas vão trabalhar dentro daquele assunto. Para esse ano, a gente está planejando, né, já ter assim, meio definido quais são os nossos principais objetivos para todo o ano, e aí a gente vai ver como que as pessoas dentro desse grupo se fortalecem, né, e contribuem para o trabalho dentro daquela coordenação.
Então, os capítulos, né, que são as universidades e as cidades onde as pessoas estão inseridas, elas também são outros grupos, né? Então, é como se cada pessoa dentro da OAI estivesse dentro de uma coordenação e dentro de um capítulo, porque aquele capítulo, por exemplo, na hora que a gente vai lá na universidade fazer uma campanha com a universidade, né, é importante você ter aquelas pessoas daquele capítulo apoiando. Então, os capítulos também podem fazer campanhas, né, eles podem fazer reuniões, se encontrar presencialmente fica mais fácil, né? Então, dentro de cada uma dessas coordenações, a gente vai tirar uma pessoa que vai ser um líder da coordenação, que vai vir compor o comitê de coordenação da UAM. Então, o comitê de coordenação da UAM são todos os líderes, né, dessas coordenações, e mais o representante da UAM Brasil, da UAM América Latina no COMEX, que é o nosso conselho global, né, que representa a UAM global e que também desenvolve algumas atividades de governança. Então, assim, a gente vai padronizar os nossos documentos, a gente vai lançar um novo documento de como que a gente mantém a nossa identidade visual. Então, isso tudo passa pelo COMEX, que é esse órgão composto, né, por representantes de todas as regiões, que é o Rafa, que está aqui hoje, o nosso representante. Então, tanto o representante do COMEX como os líderes de cada coordenação, eles vão vir para o comitê de coordenação, que vai se encontrar a cada 2 semanas para a gente ir monitorando, né, o desenvolvimento das nossas atividades, o que são as dúvidas, né, o que a gente precisa adaptar. Eu participo junto com eles, né, enquanto diretoria executiva dessas reuniões do comitê de coordenação, e a gente vai guiando junto os trabalhos da OAM ao longo do tempo. Eu me relaciono muito, né, trabalho muito junto com as diretoras executivas, tanto da OAM Europa como da OAM América do Norte, né, então coloquei aqui essa linha da OAM Global. Também, junto com o Rafa, participo dessas reuniões do COMEX, né, esse Conselho Global, para que a gente também trabalhe de forma articulada com toda a OAM no mundo, né. E também, tanto o Comitê de Coordenação do Brasil se relaciona, né, com a OAM América Latina, e eu também, enquanto diretora executiva da OAM América Latina. Então, a gente se relaciona com os meninos dos outros países, né, que também hoje têm a sua própria estrutura, mas que a ideia no futuro é que a UAM Brasil, a UAM seja a UAM América Latina, e essa estrutura meio que seja a estrutura da UAM América Latina, se a gente decidir que funciona assim para toda a região. Outras coisas importantes para a gente ter em mente, né, assim, que a gente fala os membros da UAM, a ideia é que quem é membro participa de uma coordenação, né, que vai desenvolver uma atividade, uma pesquisa, né, uma campanha, então que esteja dentro de uma coordenação. E, preferencialmente, participe também desses encontros que eu coloquei em vermelho aqui, que a gente tem a reunião de lideranças, que, na verdade, né, para as lideranças, é um encontro que é fortemente recomendado, né, quando a gente vai treinar as pessoas que estão puxando essas coordenações em algumas habilidades, para você poder ajudar, né, o seu grupo. A reunião anual da OAM Brasil, que é uma questão mais de conteúdo e de mostrar os trabalhos que a gente está fazendo na organização. Então, geralmente, a gente tem um pedaço de conteúdo, traz algumas pessoas, especialistas, para falar sobre assuntos que a gente tem interesse em aprender, e tem um outro momento de falar assim, essa coordenação está fazendo esse trabalho, olha o que a gente fez ano passado, e toda a organização vai poder, né, ter o conhecimento de tudo que está rolando. E agora, desde o ano passado também, que foi um passinho, né, para a gente se tornar um dia OAM América Latina, a gente tem a conferência anual da OAM América Latina, que ano passado a gente teve a primeira, foi bem legal, foi virtual, né? Nossa última da OAM Brasil também foi virtual, não teve como ser de outro jeito, mas da OAM América Latina a gente falou sobre descolonização da saúde global, né? E teve uma pessoa que estava traduzindo, então a gente teve uma reunião em espanhol e português, foi super legal. Então são uns encontros fortemente recomendados, né, para os membros da OAM Brasil, e a gente também tem outros encontros ao longo dos anos, né? Cada um trabalha dentro da sua coordenação, mas, por exemplo, uma coordenação que vai fazer um webinar, igual a gente teve ano passado, que o grupo de acesso estava ajudando numa campanha que está rolando no Brasil sobre regulação de preço de medicamento, né? Que se melhore a forma de regular, que seja mais justa, né? A forma de regulação de preço no Brasil. Que existe uma tentativa muito grande de enfraquecer o nosso órgão que faz a regulação de preço no Brasil, e a gente estava junto com diversas outras organizações na defesa, né, da CEMED, que é esse órgão,
Então, a gente fez um webinar, por exemplo, então a gente recomenda que as outras coordenações também venham para quando a gente tiver, né, uma coordenação está promovendo um evento, para a gente poder conhecer várias coisas, né. A gente tem reuniões quinzenais do CC, que são para os líderes dessas organizações, mas também aberto para todo mundo, né, para todos os membros que querem ir lá, dar pitaco, também é ótimo. Agora, de forma virtual, né? Quando está acontecendo de forma virtual, tem as conferências das outras regiões, da UAM Europa, da UAM América do Norte, que também, né, para as pessoas que falam inglês, têm interesse também, é super legal participar. A gente também tem, né, o GLAM, que é essa reunião global da UAM, né, de toda a UAM, que é de também pensar na governança, né, da UAM, também é aberto para todos os membros. Geralmente também dentro da gente a gente percebeu isso. Agora na pandemia chegava uma certa época que era muito difícil, que é isso que eu falei, gente, lutar por justiça social é difícil demais, né? Assim, tem hora que a gente desanima, tem hora que a gente fica triste demais, ainda mais na conjuntura que a gente vive hoje. A gente começou um amigo oculto no Setembro Amarelo, né? É um amigo oculto interno que a gente manda, a gente faz um sorteio e manda recadinhos para o nosso amigo oculto durante todo o mês de setembro também. Manda música, manda texto, recomenda texto, mas uma forma da gente interagir também, principalmente nesses tempos que está difícil encontrar presencialmente. E a gente também tem outros encontros. E aí, como que faz, né? Depois dessa apresentação e tal, achei maravilhoso, quero ser membro da UAM. Então, olha, eu vou copiar, vou também aqui copiar e botar no chat para vocês, mas a gente tem um formulário, né, para membros, pessoas que querem ser membros, e relembrando, como eu disse, né, o ser membro é participar de uma das coordenações, ajudar nos dos trabalhos, né? Basta preencher o formulário e só, porque aí depois eu vou entrar em contato, a gente vai colocar vocês nos grupos da UAM. Nossa principal forma de comunicação é hoje pelo WhatsApp e por e-mail, né? E aí dentro das coordenações, cada coordenação tem o seu grupo e vai definir dentro daquela coordenação, né? Qual que é o melhor momento de encontrar, se vai fazer reunião todo mês, se vai fazer reunião de 15 dias, se não vai fazer reunião, como que cada uma coordenação decide, né, trabalhar. Então, basicamente preencher esse formulário e para aquelas pessoas que falam assim, eu acho que eu não dou conta de me envolver agora não. Ou para pessoas, por exemplo, professores, né, que às vezes não tem tempo também de se envolver online, ou não é mais estudante, e fala assim, vou apoiar, mas vou ficar um pouco mais de fora. Tenho também o formulário dos apoiadores, que são pessoas que vão ser muito importantes para a gente, assim, às vezes, para ajudar numa campanha a, né, chegar em mais pessoas, apresentar a gente para professores dentro das universidades, para que a gente possa lá pegar uma aula e falar sobre a UAM. Então, tem essas duas formas de participação, né, e todo mundo é muito bem-vindo para poder contribuir com a gente. E eu vou copiar os links e jogar aqui no chat para vocês, mas agora também a gente pode conversar abertamente, né? Assim, se vocês tiverem dúvidas, comentários, agora vocês compartilham com a gente. Também deixo aqui o meu e-mail, né? Se alguém não se sentir à vontade para conversar agora, quiser, sei lá, pensar e me mandar um e-mail depois, também estou à disposição. Mas se vocês quiserem aproveitar os meninos da UAM que estão aqui também, podem, né, contar um pouquinho da participação deles, né? Assim, se é importante ou não, como que muita gente fala, né, dá uma diferença danada às vezes participar de um movimento desse. Então, assim, se Rafa, né, Jean, Lucas, Rosa também está aí, Bia também está aí, se mais gente quiser compartilhar um pouquinho como que é a sua experiência na UAI também, vai ser ótimo. E eu vou copiar aqui, tá bom? Os links. Arrasou, Lulu. Você quer começar, Lucas, falar um tiquinho? Eu vou só aproveitar porque o Evandro tinha pedido o link para a inscrição da UAM, aí Evandro, a Lulu vai mandar já no chat. Isso. Eu posso falar um pouquinho. Então, boa noite, gente. Eu sou Lucas, eu sou farmacêutico de formação. Atualmente eu sou residente de um hospital aqui na minha cidade. Eu entrei para o UAM, eu acho que foi no finalzinho de 2019, início de 2020, eu não tenho muita certeza, mas eu lembro que foi na viradinha do ano, de algum ano.
através do Jean, que também está aqui com a gente, ele que trazia várias discussões para mim em relação ao AEM e tal. Entrei meio assim, com um pouco de receio, pensava muito o que eu poderia contribuir, porque eu achava que era uma coisa muito distante da minha realidade, por falta de conhecimento técnico, mas eu vi que é uma coisa assim que a gente consegue fazer muita coisa mesmo não tendo uma base teórica, vamos dizer assim, tão grande, até porque dentro mesmo da UAM a gente discute muito isso. Então, a gente consegue trazer esse tipo de discussão para um nível que todo mundo consegue falar e todo mundo consegue entender e produzir alguma coisa, agir alguma coisa, seja no capítulo, seja na universidade que estuda, seja na cidade ou até mesmo, né, de outros lugares, agora que a gente tem membros a gente tem membros no Brasil inteiro, então a gente consegue organizar atividades à distância, vamos dizer assim, com outras pessoas dos capítulos que estão mais próximos. É uma experiência muito boa, me trouxe uma visão muito ampla de todo o processo, né, de saúde como um todo, porque, igual o Lulu falou, não, a gente não trabalha somente com medicamento, a gente trabalha com as tecnologias de saúde, então é bem interessante. É uma discussão que muitas vezes ela não ocorre, a gente deixa de discutir essas questões da inovação, do acesso, até mesmo por questões de negligência mesmo, né? Que é uma das coisas que a gente conversa muito, por exemplo, das doenças negligenciadas. Então, assim, tem muito o que aprender, tem muito o que fazer, e é um crescimento mútuo. A gente aprende muito com a OAM, a gente contribui no que é possível para a OAM também. Então, fica a dica, entrem para a UAM, pode entrar com o coração aberto, que é muito bom. Gente, eu sou Rafael, eu sou membro do capítulo do Rio de Janeiro, Vai Rio. Atualmente eu sou o representante da América Latina no Conselho Global da UAM. Eu estou fazendo um estágio, sou estudante de saúde pública, faço doutorado em saúde pública, e nesse momento eu estou fazendo um intercâmbio aqui na Inglaterra, por alguns meses. Mas assim, pegando o gancho do que o Lucas falou, que é uma coisa que eu acho muito importante, que ele disse é que assim, realmente não precisa ser conhecimento, não precisa de conhecimento técnico, não precisa ser especialista em nada para você entrar na UAM. Você precisa de duas coisas. Acreditar, na verdade, você precisa de uma coisa, que é defender o SUS e acreditar nele e acesso da população direito à saúde. Ponto final. Porque o restante você aprende ao longo da sua participação na UAM. Você aprende lendo matérias, você aprende ouvindo nossos podcasts, você aprende conversando com a gente na reunião. Você vai ver que quando você entra na UAM, você entra no mundo diferente, com pessoas que acreditam no mesmo ideal e que você vai absorvendo informações meio que por osmose, por meio que, enfim, tendo contato diário com essas pessoas, ouvindo elas falarem de diferentes assuntos, indicando livros, indicando filmes, como o Matheus aí pediu para a gente no chat algumas recomendações. Sempre quando a gente faz reuniões, Matheus, a gente sempre troca uma ideia de livro, de matéria, de filme. Então fica a dica aí, se você quiser ouvir mais um pouco dessas coisas, pode se cadastrar como membro da UAM em 2022. E é isso, gente. Eu encerro minhas palavras aqui. Obrigada, Rafa. Só um outro comentário nisso que vocês falaram, que é importante mesmo destacar, porque a luta, né, pelo direito à saúde, pelo conhecimento aberto, ela é interdisciplinar mesmo, né? Então, assim, não tem dessa, igual vocês falaram, assim, tem gente que vai entender, que veio do direito, entende muito de patente, né? Tem gente que entende de saúde pública, tem gente que entende de medicamento, tem gente que entende de sociologia, tem gente que entende de relações internacionais. Então, é um pouco dessa ideia, né, de ter um grupo variado de pessoas. E, assim, eu achei interessante que uma das pessoas até que se inscreveu para participar dessa reunião hoje vem da música, por exemplo, sabe? E isso é super importante, né? Porque são diversas formas que a gente pode ter de ativismo, né? Cada um vai contribuindo um pouquinho e no final das contas a gente faz umas coisas bem legais assim também, né? Tipo, sai da caixinha para poder
fazer ativismo também. Muito obrigada, meninos. Vocês têm alguma pergunta? Matheus, Evandro, Letícia, Cíntia, Orozimbo, querem fazer algum comentário, perguntar alguma coisa, uma curiosidade? Oi, Lu, boa noite. Aqui é a Aimee, tudo bem? Oi, Aimee. Eu não tinha visto seu nome aí. Eu Tá tô bom? Tudo bem, tô com o vídeo fechado porque minha internet tá bem ruinzinha. E aí eu cheguei bem no finalzinho da reunião, porque eu ainda estava em outra reunião do trabalho que não tinha acabado. E eu fiquei sem acompanhar a parte que você falou sobre como que vocês se reúnem, frequência, essa questão, porque agora eu estou lá na pós-graduação da UFC, e aí o pessoal, né, falou muito sobre a UAE e tal, e eu estou bem interessada de entrar, mas eu só vou entrar se realmente eu conseguir assumir o compromisso com vocês, de poder participar assiduamente das atividades e tudo mais. Mas se tu puder, de forma bem resumida, falar sobre isso, só para eu saber se tem condição de eu me inscrever. Claro, e assim, fica tranquilo que eu gravei também a reunião, Perfeito. né? Então depois a gente pode botar no YouTube, te mando o link também. Mas basicamente hoje a gente trabalha em coordenações, sabe? São grupinhos que estão assim, um vai estar relacionado mais a barreiras de acesso para as tecnologias em saúde, um vai estar mais relacionado à inovação na universidade, então vai fazer uma investigação de quanto que está sendo investido naquela universidade em pesquisa para doenças negligenciadas, por exemplo. Outra coordenação é a de empoderamento, mais formação assim, para os membros internos, às vezes formação externa também. Tem a de sustentabilidade e tem a de comunicação. Então, por meio dessas coordenações, aquele grupo de pessoas, né, quando no formulário de membros a gente já meio que pergunta assim, qual meio de coordenação você teria interesse, assim, mas não é muito fechado, não, porque a gente tem uma reunião de lideranças da UAM agora no final de março, quando a gente vai definir, né, os líderes dessas coordenações e meio objetivo dessas coordenações para esse ano. E aí, a partir disso, a gente vai ver mais ou menos qual é o interesse daquelas pessoas naquelas coordenações para a gente fazer a divisãozinha certinha dos grupos. Assim, tem uma coordenação que ficou com 8 pessoas e outra que está com 2. Faz sentido? Não faz? Vamos mudar e tal. E aí, a partir desse momento que a gente tem isso definido, né, definido qual é o grupo que as pessoas estão, aí que dentro da disponibilidade das pessoas que elas vão conversar como que elas vão trabalhar, entendeu? A ideia é ser meio que o grupo mesmo, ele vai se gerenciar, mas nessa ideia, entendeu? Então, assim, as pessoas vão falar, olha, eu só tenho disponibilidade para fazer isso, e eu só posso encontrar uma vez por mês. Então, assim, dentro das necessidades daquele grupo mesmo. Então, nesse sentido, é bem tranquilo, né? Sendo estudante, a gente sabe que às vezes aperta, né? Tem muita coisa para fazer. Às vezes está em momento de escrever uma dissertação, às vezes está em momento de prova, né? Não dá conta de acompanhar da mesma forma, mas a gente sempre fala que o que a gente acha mais importante é só essa comunicação dentro do grupo, né? Para que as pessoas entendam a melhor forma delas trabalharem juntas. Então, assim, essa semana eu não vou dar conta de participar, mas semana que vem eu participo mais. Ou vamos fazer uma reunião só uma vez por mês, ou esse mês está apertado, vamos só escrever no WhatsApp como é que a gente está fazendo cada um sua parte, entendeu? Mais, nesse sentido, é mais tranquilo, sabe? Entendi. E a gente vai definir isso. Tranquilo, então. Ô, Lu. Oi, Orozinho. Boa noite, pessoal. Eu queria agradecer, né, o convite, foi bacana demais a reunião. Estou até me inscrevendo aqui no apoio para entrar em umas aulas minhas aí, abrir esse espaço e ajudar a divulgação. Legal demais. Uma sugestão, que eu não sei se vocês já pensaram isso para esse ano, diante da importância de 2022, pensando em termos de eleição, alguns partidos políticos e algumas candidaturas abrem espaço para, nos seus planos de governo, terem sugestões.
E a pauta, né, da quebra de patentes, do fim do monopólio, do fortalecimento da regulação de preços, do fortalecimento da Anvisa mesmo, né, e do Ministério da Saúde, eu acredito que seja algo que a gente precisa estar bem detalhado, porque seja no campo mais progressista ou mais conservador, todos têm uma grande dificuldade quando vão construir ou detalhar num plano quais que são as propostas para o SUS. E como a UAM tem essa defesa mesmo, né, do SUS, uma ideia talvez se a gente conseguisse, né, ou se, não sei se vocês já têm esses contatos, eu posso tentar talvez até com alguns conhecidos, de participar de debates para a construção de planos. Tá, os planos têm vamos dizer assim, eles têm um peso talvez não tão grande, mas para alguns partidos sim, para outros não, para algumas candidaturas sim, para outros não. Então a ideia seria de talvez ter essa inserção nos espaços possíveis, né? Eu sei que talvez tenha uma dificuldade de não querer, e eu acho que também talvez para a UAM não é legal ter uma vinculação direta partidária, mas do ponto de vista de construção de planos de governos e propostas, talvez para apresentar em nome da UAM para algumas candidaturas, seja nos estados, governadores, seja para a presidência da República, né? Eu sei que normalmente eles têm essa abertura de receber esse tipo de documento, né? Construir um documento, apresentar para as candidaturas. Aí envolve também, né, o legislativo, os deputados estaduais, federais, senadores. Eu acho que esse ano é o momento da gente tentar mobilizar, que foi importante, de certa forma, né, para travar um pouco o atropelo que ia ser feito da CEMED, né? Precisou dessa aproximação com o campo da política para conseguir. Então, de uma sugestão aí seria talvez tentar ajudar nessa construção e talvez produzir um documento mesmo com a logo da UAM, com a assinatura tanto da América Latina, né, quanto talvez também dos outros campos, para poder apresentar para algumas candidaturas. Essa é uma coisa que eu fui, à medida que você estava falando, eu estava pensando esse ano nós não podemos perder esse espaço, porque não é só a questão de ir lá, dia 2 de outubro, ir lá votar, né? Eu acho que vale a pena a gente aproveitar esse espaço. Eu acho legal demais, Orozinho. Muito bom você pensar nisso, porque realmente, né, é uma boa oportunidade. A gente vem desenvolvendo mais, amadurecendo mais também esses posicionamentos, né? Assim, agora que a gente vai o debate mesmo sobre patente mesmo, ele está mais difundido, né? Nesse momento da pandemia também. Então, eu acho que é meio interessante a gente pensar em alguma coisa para apresentar. Igual você falou, tem a questão do apartidarismo, né? Que é um dos princípios da UAM Global mesmo. Até por essa questão mesmo, você falou, é complicado, né? Mas a gente sabe que é uma luta do campo progressista, né? Você não defende saúde enquanto direito e não mercadoria, sendo, né, dependendo do campo político, né, de uma visão política. Então, assim, eu acho que pode ser uma questão interessante mesmo da gente tentar se colocar, né, assim, e colocar algumas pautas, né, nesse momento, que pode ser muito interessante. A gente tem atuado muito junto com os parceiros, né, no Brasil, do movimento de acesso. Por exemplo, agora a gente teve uma lei aprovada, né, a lei de licenças compulsórias, então, de que facilita, né, a quebra de patente, né, vulgarmente conhecida como quebra de patente, as licenças compulsórias, e Bolsonaro vetou, né, grande parte da lei, que descaracteriza a lei, e deve entrar na pauta de quinta-feira agora, sessão conjunta do Congresso, por exemplo. Então, a gente tem se mobilizado também, a gente tem contato com vários parlamentares por conta disso, né, porque a gente tem defendido derruba o veto, então esse tipo de coisa a gente também tem atuado, assim. Então, eu acho bem legal, e
obrigada pela sugestão e obrigada também pela abertura, pelo apoio, né? E vamos querer ir nas suas aulas, sim, por favor. Mais perguntas, gente? Mais comentário? Matheus está perguntando no chat, né? Com o movimento estudantil. A gente teve uma aproximação, Matheus, em algum momento, principalmente lá em 2019, um dos nossos projetos foi em defesa da universidade pública, da pesquisa pública. A gente teve uma aproximação maior com a ANPG, né, a Associação Nacional de Pós-Graduandos, participou de uma movimentação com eles e tudo, mas a gente não tem uma parceria assim, estabelecida. Acaba que, com a pandemia, principalmente, né, a questão do acesso à vacina, né, ficou muito gritante, assim, muito da nossa energia foi voltada mais para isso, né, mas a gente teve ajuda, né, Lucas também pode contar um pouquinho mais sobre isso, mas, por exemplo, para fazer a campanha na UFMG, a gente pediu ajuda para o DCE, né, a gente pediu ajuda para vários cursos, para a gente poder também tentar chegar na abordagem da UFMG junto com os estudantes organizados da UFMG também. Então, é uma questão que é super importante para a gente, né, que a gente precisa avançar nela também. A gente entende que quando a gente estiver avançando mais para essas atividades dentro da universidade, mais especificamente, sabe? Isso vai ser um lugar também para a gente colocar mais energia também. Só adicionando uma coisinha, Lulu, em relação a essa resposta que você deu, só contando que em 2020, eu acho, né? 2020 a gente fez o projeto, um dos nossos temas, né? Foi movimentos sociais e um dos subtópicos, vamos dizer assim, do nosso projeto foi o movimento estudantil. Então a gente pensava, da nossa comissão, assim, dentro desse projeto, pensava em como envolver o movimento estudantil. Nessa época eu ainda era da graduação e a gente entrava em contato com o DCE, com DA e CA, tanto da área da saúde quanto da área do direito, para poder trazer essas discussões para a galera. Só que aí veio a pandemia e aí dificultou tudo essa questão nossa, assim, essa comunicação mais física, né? Então estava sendo uma coisa muito virtual. Mas é uma coisa que a gente, como uma organização estudantil, né, com graduação e pós-graduação como no geral, né, tem gente também que não é estudante, mas que também contribui, é uma das coisas interessantes a gente ter essa comunicação com a galera do movimento estudantil, principalmente dessas áreas que envolvem, né, essa discussão em relação às tecnologias de saúde. Então, é uma coisa, assim, que é muito bacana da gente pensar assim, e a gente já tentou e tenta, né, manter esse vínculo. Então, a gente sempre manda mensagem para o pessoal do DCE, para poder divulgar, para poder participar de algumas coisas do DA da farmácia também. Então, é bem, assim, bem interessante. Nada, Matheus. Algum outro comentário, pergunta? Cíntia, Letícia, Evandro, se tiver algum outro comentário também, Matheus também, Aimee, Rosinha. Não, tranquilo, Lu, já me inscrevi aqui, vai dar certo. Maravilhosa. Eu estava só preocupada com essa questão dos horários mesmo, porque toda sexta-feira à noite eu já tenho reunião com a PROEP, que eu sou voluntária também da PROEP. Eu estava com medo que desse choque com a UAI, mas pela forma que você falou, dá para eu estar apoiando também. Isso aí a gente vai vendo também, né? Assim, tem essa flexibilidade de como que a gente vai trabalhando dentro das coordenações. Que bom, gente. Fico muito feliz com vocês aqui, né? Com os comentários, as perguntas. E aí, fiquem à vontade para me mandar mensagem, para conversar também comigo, com os meninos, né? A gente vai ter essa reunião no final do mês, da reunião de lideranças, deixar um pouquinho mais concreto nessas propostas para esse ano. E aí, para os novos membros, né? A gente depois vou colocar todo mundo num grupo e a gente vai conversando, e aí, né, para apoiadores também, eu mando
no e-mail. A gente vai vendo, né? O Eurosimbo mesmo vai conversando comigo também no WhatsApp, e a gente vai vendo como que a gente vai se apoiando. Mas, de toda forma, a gente está gravando também. Acho que depois vou colocar o link, vou botar o vídeo dessa reunião de hoje no YouTube, se vocês quiserem passar para outras pessoas que às vezes não conseguiram vir na reunião também, né? E aí elas também podem conversar com a gente depois, tá bom? Muito obrigada. Queria agradecer muito também os meninos que estão aqui, principalmente o Lucas, que é um dos responsáveis por essa campanha para novos membros, né? Hoje ele está na coordenação de sustentabilidade e tem sido uma pecinha fundamental, né, nesse momento da gente tentar trazer novos estudantes para a UAE. Então, muito obrigada a todo mundo. Obrigada, Lucas também, Rafa, Jean, Rosa, e todos vocês que também vieram conhecer um pouquinho mais da UAE. Então, boa noite para vocês e estamos aí à disposição. Vamos conversar, tá bom? Obrigado, gente, pela presença. Boa Aguardamos noite. vocês. Boa noite, gente. Tchauzinho.